Boa noite, eu sou Marisa Brito, sou do projeto Marisa Triverso, que apresenta artistas, professores e diversos segmentos educacionais. Eu sou professora, atriz e escritora, e hoje quem vai estrear esse novo modelo do nosso projeto é justamente o escritor de ciências contábeis ainda, e músico Marcos Fernandes, e eu falo aqui de Macapá, capital do estado do Amapá, e ele fala aí do Passo do Lumiar, Maranhão. Isso, Maranhão. E eu acho muito importante a gente manter essa conexão entre estados, justamente porque a poesia é viva. A poesia requer conexão. A poesia, ela é atemporal e ela está em todos os lugares. Não importa de onde você está. Isso é incrível. E eu achei muito impressionante a, a, a história dele, justamente porque ele é escritor, tem uma sensibilidade artística com relação aos poemas e a música, e ele é de ciências contábeis, que é muito raro encontrar isso. Eu queria que ele explicasse um pouquinho mais sobre a vida dele, a obra, e eu vou fazer duas perguntas também, assim que ele terminar de abordar tudo isso. Boa noite, nós estamos gravando à noite, inclusive. Como é que está o senhor? E me conte mais um pouquinho dessa situação que eu acabei de falar. Ciências contábeis, tendo essa sensibilidade artística para poesia, para música, enfim, como é que se deu tudo isso, esse processo criativo? Boa noite. Como você falou, meu nome é Marcos Fernandes, tenho 39 anos, certo? Sou formado em Ciências Contábeis, bacharel em Ciências Contábeis, atuo como contabilista, mas essa veia artística eu acredito que sempre existiu em mim, mas eu só descobri a partir dos 9 anos, que eu comecei a escrever através do incentivo de um professor de língua portuguesa da escola, que ele sempre passava redações ou que a gente criasse textos, contos e botar a criatividade para funcionar. E essa questão das ciências contábeis com a literatura é algo muito incomum, de verdade. Eu realmente não conheço alguém aqui da minha região que tenha esses dois lados, né, das ciências contábeis, que as pessoas sempre associam a números, mas não são só números, e esse outro lado da poesia e da música. E eu tenho apenas um poema que faz essa relação entre os dois, que o nome do poema é Balanço Patrimonial, que é algo que é muito visto na contabilidade, e eu fiz um balanço patrimonial do ano de 2025, mais relacionado a sentimentos. E é isso, não existe tanto essa relação, mas ao mesmo tempo é curioso sempre mencionar isso, porque desmistifica um pouco essa questão de ser o cara dos números e também ser um cara sensível, que escreve poesia mais intimista, e é isso. E eu acho incrível justamente porque muitas pessoas costumam dissociar, afastar, ter aquele tabu de que escritor, quem é sensível, quem é professor, quem é de história, letras, arte, geografia, ciências sociais, enfim. Geralmente a gente nesse meio encontra muita gente assim. E isso é quebra de tabu, é quebra de padrão, e isso é muito importante dentro da nossa literatura, porque se todo ser humano sente, e por sentir, essa sensibilidade acaba eclodindo de outras formas. E nada mais
que é através da poesia, da dança, do teatro, da música, que o senhor associa tanto o poema quanto a música, o senhor tem afinidade para esses dois universo artístico. Isso é muito importante. Fez lembrar e me faz lembrar muitíssimo Carlos Drummond de Andrade, farmacêutico, e ele criou um viés poético surreal. E isso é muito importante, porque essa quebra de padrão é o que faz a gente se inspirar e criar curiosidades e criar outros universos também, que a gente não precisa seguir algo só porque só porque certas pessoas seguem, acham que é aquilo que deve ser seguido. E o senhor está de parabéns com relação a tudo isso. E eu queria falar também, tem um projeto que é com relação à escrita, que você escreve à mão e fotografa e divulga. Eu achei super incrível. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre isso. Certo. O nome desse projeto é Escrever à Mão. Ele foi idealizado pela escritora Jéssica Vias, de São Paulo, e eu faço parte da administração desse projeto. E é algo que eu devo muito, inclusive eu falei isso a ela hoje, que eu devo muito ao projeto, porque a minha criatividade aumentou significativamente por conta de estar nesse projeto, porque antigamente eu escrevia muito sobre apenas o que eu sentia, e não sobre um tema pré-definido. E esse projeto surgiu como um desafio para mim, para que eu saísse do padrão, do meu padrão, para escrever de outras formas. E hoje eu entendo que eu, como escritor, posso escrever sobre tudo que eu quiser. Basta eu ter acesso a um pouco de conhecimento daquele tema, e a partir daí eu posso discorrer, escrever sobre sentimentos, sobre situações. Hoje eu pratico muito também a escrita sobre uma fotografia que eu mesmo fiz, escrever sobre uma situação que eu fotografei, e o projeto Escrever à Mão surgiu nesse momento exato de dar mais gás para a minha criatividade. E eu devo muito, muito mesmo ao projeto por conta disso. Ele acontece todos os sábados, é lindo, realmente é lindo. As pessoas são ótimas, todo mundo escreve muito bem. Eu achei incrível o projeto, porque nesse mundo digital, né, que nós estamos acostumados somente a digitar, fazer aqueles cards bonitos no Canva, no Photoshop, até na inteligência artificial, e quando a gente vê um poema, algo escrito à mão e sendo divulgado através do Instagram ou de qualquer outra rede social, é super curioso, porque a gente conhece as obras dos escritores, a gente conhece o fazer poético, mas raramente a gente está conhecendo a letra, coisa que a gente fazia quando não tinha esse boom de internet. E eu achei incrível, super curioso, e parabéns pelo projeto também, pelo engajamento dele, porque realmente a gente precisa engajar mais a letra. A galera aí do Enem sabe disso. E aí eu queria verificar nesse processo criativo qual é o tema que o senhor mais faz, que o senhor mais gosta de abordar, e qual é o que o senhor menos aborda ou nunca abordou. O tema que eu mais abordo nos meus poemas, nas minhas crônicas, é essa questão da existencialidade, crises existenciais, questionar o mundo, questionar a existência, falar sobre angústia, sobre aquele sentimento que as pessoas não querem reconhecer que sentem, mas que sentem profundamente e escondem através do olhar, através do sorriso. E a minha poesia, ela vem justamente desse âmago,
do que as pessoas não veem, que as pessoas não conseguem enxergar através somente do olhar superficial. E a minha poesia, ela vem justamente disso, até mesmo do amargor da nossa alma, né, do que nós sentimos. E eu acho que aí é que mora a questão, porque é muito íntimo, é muito íntimo. Quando eu escrevo, é algo muito íntimo, é algo que saiu realmente dentro de mim, não são só palavras bonitinhas, organizadas. Então, eu acho que talvez por isso tenha conexão com as pessoas, porque tem muita gente que sente, mas não tem coragem ou não sabe dizer. E a poesia, ela tem esse poder de reflexão, não da reflexão de pensar sobre, mas de se refletir, de se olhar no espelho. Eu sempre digo isso, a poesia pode ser um espelho. O que eu escrevo pode ser o espelho para quem está lendo, a pessoa se reconhecer naquelas palavras. Eu acho que isso é o que é o mais gratificante de tudo. Sim, quando o senhor falou dessa questão do retrato, de se olhar, eu lembrei muito do poema Retrato, de Cecília Meirelles, que ela gosta muito de abordar profundeza, essas análises dentro do universo sentimental. E qual é que o senhor menos gosta de abordar ou nunca abordou? Olha, até difícil, porque eu posso citar, por exemplo, Natal. Sempre foi difícil para mim falar sobre Natal. Inclusive, eu tive um teste disso no projeto Escrever à Mão, no ano passado, para escrever sobre o Natal. E eu acabei conseguindo escrever, mas para mim é um tema muito, muito difícil. Sempre muito difícil para mim. Geralmente mesmo, com relação a datas comemorativas assim, tem muitas pessoas que têm certos receios por conta de algo que aconteceu ou de alguma lembrança que a pessoa tem. Eu conheço gente que não gosta de abordar com relação à questão de engajamento social, porque acha, acha muito perigoso por conta de certas tendências, né? E aí, enfim, tem diversos universos que muita gente não gosta. E é muito comum mesmo datas comemorativas não serem tão bem vistas por certas pessoas, assim, justamente por conta de algumas lembranças. E aí eu queria verificar com o senhor também a sua participação nos coletivos, quais são os coletivos que o senhor mais participa, qual é que o senhor é mais ativo? Certo, eu tenho uma participação bem ativa no coletivo de escritores maranhenses, do qual eu faço parte, e nós estamos sempre participando de saraus, de eventos, feira do livro, tem sempre participação dos escritores que compõem esse coletivo. Inclusive, no ano passado, na Feira do Livro de São Luís, que acontece já, eu acho que há 18 anos, teve um recorde de lançamento de escritores maranhenses e quase todos eles eram do nosso coletivo. Isso é muito legal de ver. Isso também incentiva para quem ainda está buscando escrever, lançar seu primeiro livro, como eu, por exemplo. E é muito bacana ver isso. E, inclusive, nós vamos participar de um outro sarau nesta semana, na quinta-feira. Sarau não, aliás, uma apresentação de peça teatral em uma feira do livro também, em um bairro daqui de São Luís. Isso. Aqui também tem diversos saraus, está tendo mais agora, porque antes tinha dado um certo tempo, eu não sei por qual razão, mas agora há um boom de saraus aqui, principalmente de coletivos. Eu achei super interessante a participação dos coletivos hoje em dia, porque antes era uma coisa mais individual, isso eu particularmente gosto muito de que seja um grupo, porque parece que o engajamento é maior, cada um
de certa forma ajuda o outro, e a pessoa acaba tendo laços, e isso é muito importante, porque para o nosso universo artístico a gente precisa do outro para poder ter toda essa dinâmica artística, porque se eu produzo, mas eu não produzo só para mim, eu produzo para o outro também, porque querendo ou não, o outro pode se ver na minha produção. Isso é muito interessante, o coletivo ajuda muito nesse entendimento. Inclusive, só um adendo, o coletivo de escritores maranhense, inclusive, ganhou neste ano, em fevereiro, o título de Ponto de Cultura pelo governo federal. Pelo governo federal? Que interessante. Então, nós temos já essa conquista. É um ponto de cultura muito importante, porque querendo ou não, né, isso acaba também acaba tendo outras possibilidades para gerar recursos, para ajudar nas obras artísticas, para ajudar também a levar para as comunidades. Não sei se vocês fazem isso aí também, porque aqui os coletivos eles vão para as comunidades fazer as apresentações, fazer os projetos. E aí, como é que funciona a questão do coletivo, a questão das participações dos escritores, como o senhor? Nós ainda não tivemos essa profundidade das comunidades, né? Mas nós temos o projeto de sarau nas escolas que tem o ensino de UEJA. Nós fazemos saraus nas escolas que tem UEJA à noite para esses alunos, levando um pouco da poesia, da literatura maranhense para essas pessoas, né? E também tem o Brinca Letrando, que é um projeto lindo, que é para os escritores, pelos escritores que trabalham com literatura infantil e é voltado para as escolas municipais, com as crianças das escolas municipais. É uma coisa linda, realmente um projeto muito bonito que fomenta a literatura para essas crianças que às vezes não têm uma literatura até mesmo dentro de casa, até mesmo na escola, falta às vezes. E a gente precisa, porque tá faltando escritor, tá faltando escritor para essa nova geração, porque a gente é de uma geração também. Eu tenho 36 anos, e eu percebo que dentro desse universo, quando a gente vai fazer a apresentação, a questão de escritor de uma idade entre 16 e 22 anos está faltando muito, coisa que quando eu tinha essa idade, não sei se o senhor também participou disso, tinha muito, mas parece que está tendo esse decréscimo, e essa preocupação de ir às escolas, de apresentar também a UEJA, né? E é demais importante. Isso é inerente, isso deve ser colocado ainda cada vez mais. E parabéns também ao seu coletivo, ao senhor, por ter esse engajamento também, porque é primordial nesse nosso século XXI, nessa era digital, onde só tem dancinha de TikTok, onde esse passinho do Tamal tá disseminando, e a gente precisa fazer o passinho literário. A gente precisa aí apresentar e colocar produtividade, sensibilidade nesse povo também. Isso é muito, muito incrível. E que o senhor também pudesse, porque a gente já está chegando quase no fim, o senhor pudesse declamar o seu poema e falar um pouco mais sobre esse universo, esse poema. E infelizmente eu acabei nem falando antes, né, do senhor dar uma palhinha no violão, mas não tem problema. O senhor pode fazer essa declamação e falar um pouco mais desse fazer poético acerca desse poema? Sim, vamos lá.
O nome do poema é O Barro e a Poesia. Transitar entre a arte e a loucura é o fardo a carregar. O artífice toma o cuidado necessário para não danificar a criação. As mãos que entalham na madeira e modelam o barro úmido são as mesmas que arruinam os caminhos. Um vaso nasce a calos e sangue, assim como o meu poema. O barro consome as mãos e a mão corrói a existência. Esse poema eu escrevi em 2009. Obrigado. Foi uma época um pouco pesada da minha vida, foi um período de transição, e eu estava bem mergulhado na poesia, principalmente escrevendo durante a madrugada. E essa questão da poesia corroer a existência era justamente essa sensação de estar acordado para atender a necessidade de escrever, ao mesmo tempo em que eu me liberto de um pensamento, de um sentimento através da escrita. A escrita também cobra o preço, que era eu estar acordado durante a madrugada, perdendo horas de sono, em que eu deveria estar dormindo, descansando. Eu estava escrevendo, atendendo essa necessidade de falar o que eu sinto. E esse corroer da existência é justamente mostrar como a poesia, ela é bonita, mas ela também cobra um preço. Então, essa poesia surge disso, o barro, da construção de um vaso, mas ao mesmo tempo em que o vaso ele está sendo moldado pelas mãos, as mãos também estão sendo moldadas pelo barro. Verdade. Eu encontrei uma metalinguística incrível. Falando sobre o fazer poético, e se tem uma coisa que eu acho incrível é quando um poeta sabe usar uma metalinguística para fazer esse lirismo todo que realmente deixa a gente encantada acerca de uma obra literária, e isso poucos escritores fazem e deveriam fazer mais. Parabéns. Obrigado. Já para os nossos momentos finais, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem sobre o seu fazer poético e chamar mais pessoas para serem leitoras, para se engajar nesse universo que realmente é edificante, não serve só para arte, mas também para fins terapêuticos, a gente sabe muito bem disso, e o senhor, dentro dos seus poemas, sabe muito bem disso, por conta da temática, por conta de todo o desenho que ele tem. A minha mensagem final, assim, aqui, eu gostaria muito que as pessoas tivessem muito mais um olhar de carinho para quem está tentando fazer arte. As pessoas às vezes confundem as coisas. Eu não quero ser famoso, eu quero apenas falar, mas eu gostaria que as pessoas me ouvissem também. Eu não tenho só necessidade de falar, eu tenho necessidade de ser ouvido também. Isso não quer dizer que eu quero ser famoso, assim como outros escritores que estão também nas redes sociais, principalmente no Instagram, não têm essa pretensão de serem famosos, querem apenas falar. E o pedido é que as pessoas leiam mais, consumam mais, deem valor àquele escritor que você conhece, aquele artista que você vê quase todos os dias, né? Então, a gente às vezes dá muito valor para grandes artistas que já estão famosos. Eles têm seu valor, sim, são ótimos, mas também tem pessoas ótimas que ainda não estão sendo reconhecidas. E, de novo, não é para ser famoso, é apenas dar o reconhecimento devido pela forma de fazer arte, pela forma diferente de fazer arte, como eu já vi muitos no Instagram, inclusive. Meu apelo é esse, que as pessoas deem mais valor, leiam mais. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não ligo para curtidas.
Tá, tudo bem, mas as curtidas às vezes também dão um incentivo a mais, porque você vê que as pessoas estão gostando, elas não simplesmente estão só clicando ali por clicar. Tem gente que vai comentar algo, nossa, eu me identifiquei, e quando alguém comenta isso, para mim vale muito mais do que qualquer coisa que a pessoa se identificou, que lembrou de algo, como eu escrevi agora nesse final de semana sobre memórias de infância, sobre brincar banhando na chuva, tomando banho na chuva, e as pessoas automaticamente lembram da sua infância também. E isso é que é gratificante. Então, não é querer ser famoso, é sim ser ouvido. É verdade. É, parabéns. E obrigada pela Obrigado. oportunidade. E a sua Eu que mensagem agradeço. foi porque mais importante que falar, que a gente fala, né? Aí às vezes a gente parece que está falando só para o vento, mas a gente precisa ser ouvido, porque quando a gente é ouvido, a gente se sente acolhido. E Sim, com isso certeza. faz toda a diferença. Obrigada pela participação, Sim. obrigada pelas elucidações com relação aos seus projetos. E eu estou muito feliz em poder fazer essa conexão entre Maranhão e Amapá. E, inclusive, o Maranhão é muito bem-vindo aqui. Muito, Que muito, bom. porque um dos principais escritores, inclusive ele até foi homenageado na nossa folia literária, ele é maranhense. E quem me acolheu, inclusive, quem me apadrinhou quando eu era adolescente, quando eu estava, parece uma pessoa assim, que não conseguia nem olhar para o público, porque era de mais tímida, quem me apadrinhou e quem me fez ser essa pessoa que hoje em dia eu sou, é o Paulo Tarso, que e ele é do Maranhão, assim, não sei se o senhor conhece essa região, e aí e eu fico muito feliz que a estreia desse novo modelo de entrevista tenha sido com o maranhense e fazer essa Uhum. conexão entre regiões, porque quem me apadrinhou foi um maranhense, e eu tenho muito pelo povo do Maranhão e pela arte maranhense. E parabéns, mais uma vez. Maravilha. Muito obrigado. Eu fico feliz demais também pelo convite. Agradeço muito pela oportunidade e fico feliz também de ouvir sobre esse carinho com o meu estado, né? E que às vezes é muito mal falado para as pessoas que não conhecem o estado. E eu fico feliz demais de ouvir isso e que essa conexão entre Amapá e Maranhão continue e fique cada vez mais forte. E mais uma vez é uma honra estar aqui inaugurando, né, estreando esse projeto novamente. E, e é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada e bom descanso e Obrigado. aguarde aí você que vai assistir essa entrevista lá no YouTube. Estarei aguardando. Isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.